Olá! No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a pirâmide e seus elementos. Esse é o tema da semana 1 do PET do segundo ano do ensino médio. E eu sou a Isla Bianca Moreira e vou tentar ajudar vocês. Bom, vamos primeiramente definir o que é uma pirâmide. Considere um polígono convexo contido num plano e um ponto V não pertencente a esse plano. Então, num plano, nós temos um polígono e um ponto fora dele. Podem observar aí na imagem esse ponto V. Uma pirâmide é o poliedro formado por todos os segmentos de reta que possuem um extremo pertencente ao polígono e o outro extremo no ponto V, assim como a gente pode observar nessa imagem. Agora vamos ver algumas características. Bom, a pirâmide ela é uma figura tridimensional, tudo bem? A base ela é um polígono e pode variar. Nós vamos ver aqui ao longo desta aula pirâmides com diferentes polígonos como base. E as faces laterais vão ser sempre triângulos, tudo bem? Sempre triângulos. Bom, as pirâmides podem ser nomeadas de acordo com o polígono da base. Nós temos a pirâmide triangular, que a base dela é a pirâmide quadrangular, com a base sendo um quadrilátero, a pirâmide pentagonal, como base o polígono pentágono. Nós temos a pirâmide hexagonal, a base é um hexágono, e a pirâmide heptagonal, né? O nosso polígono ele possui 7 lados. Aqui são algumas das pirâmides. Tá? Vamos conhecer então agora elementos da pirâmide. Bom, nós temos as faces. As faces são polígonos que podem ser observados nesse poliedro, que é, no caso aí, a base mais as faces laterais. Então, a base da pirâmide também é uma face, só que aí ela vai receber um nome especial, tá? Então, tanto a base quanto as faces laterais são consideradas faces. Aí agora, a base da pirâmide, polígono usado para definir a pirâmide. E nós temos também as faces laterais. São faces da pirâmide que não são a sua base, possuem forma triangular, como a gente viu ali em algumas características. Mais elementos, nós temos as arestas, que são segmentos de reta formados nas interseções entre duas faces. Então, a cada face a gente tem uma aresta que ser o que liga, né, as nossas faces. Então, aí, na imagem, tudo bem? Tem indicada aí face lateral, que a gente vai ver, ó, a aresta, desculpa, e a aresta da base, tá? Mas aí, tanto as duas também são arestas, de modo geral. As arestas da base são as arestas que pertencem à base, lados do polígono da base da pirâmide. E as arestas laterais são as arestas que não têm a base da pirâmide. Tudo bem? Temos ainda os vértices. Eles são os pontos de encontro entre as arestas, né? Então, olha ali, nós temos um vértice representado, que é o V ali, o vértice da pirâmide, tá? Que aí é o ponto V, usado para definir a pirâmide. Mas aí a gente tem também os demais, né, quatro, nesse caso, nessa pirâmide que nós estamos observando, 4 vértices lá na base também, né, onde cada, né, aresta ali, algumas delas se encontram. Nós temos também a altura da pirâmide, que vai ser a distância entre o vértice da pirâmide e o plano que contém a sua base. Olha aí na imagem. Então, vai sair lá do vértice
da pirâmide até chegar ao plano da base da pirâmide, que nem sempre vai no meio, né? Vai estar dentro ou ao centro da pirâmide aqui. Tudo bem? Isso pode estar fora ou não necessariamente ainda dentro, mas não necessariamente no centro do grão da base. E nós temos a apótema da pirâmide irregular, que é a altura de uma face lateral em relação à aresta da base. Então, nós temos ali uma aresta da base, olhem para a imagem, né, onde fica a apótema. Nós temos abaixo, ó, tem até ali a indicação do ângulo reto, tá vendo? Nós temos ali a aresta da base e temos o vértice lá em cima. Então, vai ser a altura ali dessa face lateral. Olha, uma pirâmide, né, ela é regular, se somente se a sua base é um polígono regular e a sua projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base é o centro dessa base. E aí, como vamos classificar, né, as pirâmides? Aqui. Nós temos a pirâmide reta. E olha só como que a gente vai classificar, né? A projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base é o centro da base, vai ser exatamente. E aí nós vamos ter, então, uma pirâmide reta. Nesse caso, as arestas laterais são congruentes. Beleza? Nós temos também as pirâmides oblíquas. Neste caso, a projeção ortogonal de seu vértice sobre o plano da base não é o centro da base. Olha aí a projeção. Então, olha só, as arestas laterais não são congruentes nesse caso. Nós temos a pirâmide regular, que é uma pirâmide reta, cuja base é um polígono regular. Ou seja, né, aquele polígono que possui lados congruentes entre si e ângulos congruentes entre si, ou seja, possui lados de mesma medida e ângulos de mesma medida. Então, a pirâmide regular vai ser uma pirâmide reta, cuja base é um polígono regular. Aí, nesse caso, as laterais dessa pirâmide, elas vão ser congruentes entre si e as arestas da base também são congruentes entre si. Agora, então, nós vamos ver a planificação da pirâmide. A planificação da superfície de um sólido geométrico, ou simplesmente planificação de um sólido geométrico, é a apresentação de todas as formas que constituem sua superfície plano, ou seja, em duas dimensões. É como se a gente pegasse ali do sólido a parte que envolve, né, o envolto ali e abrisse. Tanto que a gente consegue imprimir num papel, né, a planificação e depois montar o sólido. Então, essa é a representação num plano, tá? Então, sólido. Nós temos aqui o primeiro exemplo de uma planificação, é da pirâmide triangular. Esse aí, mais especificamente, é um tetraedro. Olha só, então, como fica a planificação dele. Tá vendo? Como se a gente subisse ali, né, aqui na imagem à direita, subisse essas partes aí, e esse triângulo do meio fosse a base, né? Então, os demais, eles vão se encontrar. Nós temos também exemplo de planificação da pirâmide quadrangular. Aí, então, a base, né, da nossa pirâmide vai ser um quadrilátero. E aí nós temos o triângulo em volta dela. Olha só, essa é uma planificação um pouco diferente, olha, da pirâmide pentagonal.
Então, eles fizeram assim, no centro, né, essa planificação específica, nós temos no centro o pentágono, e aí os triângulos em volta, né, como se fosse uma estrela, né. E aí, então, subindo, olha só, se a gente subir todos esses triângulos, eles se encaixam. Agora, olha que vocês observem a planificação da pirâmide pentagonal, ó, hexagonal, desculpa. E aí, esse já é um modelo para confecção mesmo de sólido. Supondo que a gente imprima, tá vendo esses pedacinhos aí ao fim de cada triângulo, vão encaixar na parte interna da base, né, da nossa pirâmide do polígono, nesse caso é um hexágono, e unir também, né, a lateral aí das arestas que vão se, e aí vai formar a nossa pirâmide hexagonal. Olha só que interessante. Mas onde nós encontramos formato piramidal, hein? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos algumas, né, não é tão comum, mas vemos algumas casas nesse formato. Essa aqui é uma primeira, tá? E nós temos essa outra aqui também. E aí, agora, alguns objetos que, né, as pessoas fizeram com formato piramidal. Olha, nós temos um cofre, interessante, loja, esses quiseram ser bem diferentes assim. E aí um relógio em formato piramidal. E tem uma coisa também interessante, olha, que é o cubo mágico. O mais comum é o cubo mesmo, né? Mas aí esse tem formato piramidal. Nós temos a pirâmide do Louvre, que fica lá em Paris. Olha que belíssima pirâmide, linda. Nós temos a pirâmide de Gizé, que fica em Roma. Temos as famosas pirâmides egípcias. Né? Olha só, são enormes estruturas. E agora nós vamos ver, então, algumas curiosidades. Bom, o maior sólido métrico feito pelo homem é a pirâmide de Quéops, no Egito, e foi construída no século 25 a.C. Esta construção é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que chegou quase intacta nos nossos dias. E a nossa segunda curiosidade é que as pirâmides mais famosas do Egito são as 3 pirâmides de Gizé, dessa imagem que tem aí ao lado. A menor é a Miquerinos, essa aqui frente. Depois vem a Kefren e a todas é a Kéops. Tá? Embora pareça que essa do meio seja a maior, não é. É de trás, lá aqui da nossa imagem. E essa de Kefren, visualmente, dá a impressão de ser a maior, porque ela foi fundada onde o solo ele é mais alto, tem uma elevação aí. Então, visualmente, dá a ser maior, né? Porém, não é ela. E aí, esses são os nomes para, para os quais as pirâmides foram construídas. E aí também tem, né, alguns documentários e reportagens a respeito dessas pirâmides. Então, muito obrigada e até mais. Bons estudos para você.